Oi, gente, está começando aqui mais um Bait Talk, que é o quadro onde a gente fala com grandes referências do mercado financeiro. Hoje numa configuração diferente, caso você tenha notado, porque a gente está recebendo aqui a Dani, que é uma assessora aqui da casa. E Oi, aí, gente, Dani? bom dia, tudo bom? Oi, Dani, você é especialista em investimentos, né? Conta um pouco para o pessoal sobre você. Eu tô há 6 anos no mercado, já na XP Investimentos, comecei na XP e desde então nunca saí da casa. E eu sou especialista, eu tenho a CEA, que é uma certificação da Ambima. Então, é uma certificação assim que eu demorei quase 1 ano para tirar, mas graças a Deus consegui, estudei bastante. E tenho o Ancor também, que é para assessoria de investimento, né? Agente autônomo hoje, para conseguir trabalhar no Brasil, ele precisa ter algumas certificações. Então, eu sou certificada tanto Ancor quanto na CEA. Então, Dani, conta um pouco assim, por que o mercado financeiro? Na verdade, eu caí no mercado financeiro. Eu não estudei, assim, pensando em entrar no mercado. Eu queria, na verdade, ser dentista. Eu tentei 2 vezes o vestibular para entrar na URGS, que é a universidade lá do Rio Grande do Sul. E entrei no mercado financeiro como secretária. Precisavam de uma secretária em um escritório de investimento também da XP. E eu entrei, na verdade, para fazer um estágio, já que eu queria estudar à noite, né? E aí foi indo, eu desisti de fazer a faculdade de odontologia, comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado. Né? Eu não tava loira, eu não tinha um HB20, então assim, eu não conseguia, né? Eu acho que foi por isso que eu não consegui passar no vestibular por 2 vezes. Mas eu fui pegando gosto pelo mercado financeiro, eu fui aprendendo, eu vi as pessoas passar, eu não entendia nem muito bem o que funcionava lá, né? Eu atendia telefone, eu marcava agenda. E fui aprendendo, fui estudando. Tirei minha primeira certificação quase 1 ano depois de começar a trabalhar e eu fui subindo. Eu fui secretária, depois eu comecei a chamar o pessoal para palestra, depois eu comecei a explicar o que era palestra. Depois eu fui estudando, fui para assessoria para trabalhar como back office. Então, todo operacional eu aprendi. Trabalhei com renda fixa, com fundos. Depois eu fui para a parte de renda variável, que foi onde eu me apaixonei, assim. E que, assim, foi uma escolha muito difícil no começo. Porque tu é muito julgada, eu era nova, eu tinha 21 anos. Quantos anos você tem agora? Desculpa 28. perguntar. Nossa, 28. Eu não diria. Pode continuar. Isso é bom, né? Isso ótimo. é bastante positivo. Sou conservada no formal, né? Eu sou do sul, lá o clima é frio, então a gente fica congelado. Mas aí eu fui para assessoria e comecei a estudar. Gostei da parte de renda variável, foquei em renda variável, larguei um pouco as outras coisas de lado e comecei a estudar ações, mini contratos, dólar, entender como funcionava e aí eu realmente fui pegando gosto. Você acha que se você não tivesse tido esse primeiro contato, primeiro como secretária e depois galgando sua trajetória no mercado financeiro, você teria tido, despertado o seu interesse dentro da área? Porque tem muito isso, né? As mulheres não costumam ter interesse porque elas não se enxergam no mercado financeiro. Até porque a gente não é muito bem recebida, né? A gente até é bem recebida, mas não como uma profissional. Então, muitas vezes tu chega num lugar, as pessoas te recebem, mas querendo algo a mais. Eu sofri muito isso no começo, muito mesmo. Mas assim, se eu não tivesse entrado num lugar, ter visto as pessoas, ter vivido o ambiente, eu dificilmente. Até porque, quando eu tinha 21, eu nem tinha ideia, né? Investimento era a poupança que todo mundo falava, que os nossos pais falavam. Então, eu não tinha uma ideia de mercado financeiro, não tinha muito uma ideia de que existia esse mundo. E, para mim, sempre foi um ambiente muito masculino, né? No banco, quando tu entra, tu vê as mulheres ali como caixas, né? Como rosto principal ali te atendendo. Mas, geralmente, o gerente, quem cuida das contas private, quem cuida dos investidores qualificados são sempre os homens, né? Você já teve alguma experiência negativa, uma experiência desconfortável, por ser mulher dentro do mercado financeiro? Muitas. Principalmente no começo, assim, hoje já está muito mais democratizado. Amém. A gente tem muito mais mulheres no mercado, as principais influencers de renda variável, principalmente, são mulheres, né? Mas no começo tinha muito. Eu ouvia muita coisa que eu ficava muito desconfortável, mas eu tinha que me manter como profissional. Eu, inclusive, fiz a incubadora de renda variável da XP, que é uma formação para operadores, né, da mesa de operações ali da parte de renda variável, diretamente com bolsa. E eu era a única menina da sala. Mulher menina, porque eu entrei, eram homens mais velhos, uma sala com 20 homens. E aí, quando eu entrava na sala, eu sentia aquele impacto, assim.
Cansei de ouvir coisas das quais, no começo, principalmente, como eu não tinha ideia de como funcionava, eu só fui vivendo um dia depois do outro. Muitas coisas eu ouvia e no final do dia ou no meio do expediente eu ia pro banheiro chorar. Nossa. Porque eu não podia, claro, né, chorar na frente dos outros. O que essa menininha tá chorando aqui? O que ela está fazendo aqui? Embora eu quisesse muito, as pessoas pensavam isso de mim. Então, o que eu fiz? Desde o começo, estudei o máximo, tudo que eu podia. Eu trabalhava no turno do dia, chegava em casa, tomava um café e estudo. Cansei de dormir 1, 2 horas. Por quê? Porque no mercado, quando tu é mulher, tu tem que ser muito mais do que um rosto. E se eu não estudasse, não tirasse as certificações que eu tenho cursos pelo Bradesco, pela FGV. Então, eu tirei certificações para eu poder também me impor. Né? Gente, eu estou aqui, eu sei isso, eu tenho tal certificação. Eu só não estou aqui porque alguém me colocou. Eu ouvia muito isso também. Né? E às vezes aqui porque alguém colocou. Exatamente. Sempre. Nossa, isso é um clássico, Sempre. realmente. E como o homem não tem que lidar com isso, às vezes não tem nem metade das suas certificações, da sua qualificação, e não tem que lidar com esse tipo de dúvida, de questão, de tipo, será que ele tá aqui porque ele é bom mesmo ou porque ele é um rostinho bonito? É muito difícil o homem lidar com isso, né? Não acontece. E o homem, qualquer coisa que ele fale, tá tudo bem. E aí, às vezes, eles não entendem também essa parte de tu ter que estar te provando. Eu, quando eu fiz a incubadora, teve 2 pessoas, inclusive, acredito que elas vão ver isso, que eles me chamavam de reativa. Eles diziam que eu era reativa. Mas por que eu era reativa? Porque eu ouvia as coisas e aquilo me feria, me machucava. Eles nunca vão entender como aquilo me afetava. Mas me afetava muito, então às vezes eu acabava... Nunca respondi de uma maneira agressiva, eu nunca fui agressiva, eu nunca xinguei, falei palavrão pra ninguém. Mas eu tinha que me impor, de alguma forma eu tinha que fazer com que as pessoas me respeitassem. E eu sempre fui pequenininha, eu sempre... eu esperava as pessoas conversar comigo para depois eu conseguir conversar, para depois eu conseguir me enturmar. Então, eu sempre esperei muito. Por quê? Porque quando tu chega no ambiente, tu também é muito querida. Quando tu fala com todo mundo, já chega sorrindo, tu é interpretada de uma forma diferente. Eu tenho inúmeras mensagens, porque eu cheguei, conversei, dei risada e saí. Inúmeras mensagens que as pessoas acharam que eu estava fazendo uma coisa que eu não estava, que não era o que eu queria. Eu só queria ser simpática. Nossa, você tem 28 anos, então você é mais ou menos da minha geração. Quanto, perdão? 28. 28, então. Eu não sei se você lembra, tinha até uma comunidade do Orkut que era Eu sou simpática, não estou te dando mole. Exatamente. Eu acho que participei disso. Exemplifica assim perfeitamente o que você está falando. E eu acho que a maioria da comunidade era mulher, inclusive, né? Porque eu acho que é uma recorrência com as mulheres, principalmente no mercado de trabalho, né? Tipo, você não pode ser simpática, você não pode se colocar de certa maneira que você é mal interpretada. A gente é simpática, a gente é invalidada. Às vezes a gente fecha a nossa cara, a gente é reativa. E aí a gente já é uma pessoa agressiva, não pode falar nada pra ela. E se fosse um homem, seria colocado como assertivo. Sim, maravilhoso, se enturma fácil, fala bem, tem uma oratória maravilhosa. Ele se coloca, entendeu? Ele se posiciona. Impõe, exatamente. Vou pegar aqui alguns dados, Dani, que eu separei, que eu acho interessante sobre a mulher no mercado financeiro, pra gente falar um pouco mais sobre isso, né? De 2018 pra cá, o percentual de novos registros de investidora na B3 saltou. E até agora, o aumento em 2021, em relação a 2020, é de 27,84%. Por que você acha que essa mudança aconteceu? Eu acho que a gente cansou. Porque a gente vem, né, de uma história onde o homem era provedor da casa, o homem cuidava do dinheiro, a mulher ficava em casa. Então, assim, eu sei que é um assunto que às vezes os homens pensam, de novo essa história. Mas a gente vem assim desde que o Brasil é Brasil, né? E aí o homem sempre tomou conta do dinheiro da casa. E eu saí muito cedo da casa da minha mãe. Eu sempre quis morar sozinha, assim, independente. Passei por um monte de perrengue, mas eu consegui sair, eu consegui me virar. E desde então, eu vi o quanto era importante eu cuidar do meu dinheiro. Porque se eu não cuidasse, ninguém ia cuidar. E eu não tinha mais a minha mãe para me ajudar. Então, acho que a mulherada se ligou que ela precisa cuidar do dinheiro dela. Ela precisa trabalhar, ela precisa receber o dinheiro dela, comprar as coisas delas, investir, pensar no futuro dela. Não depender de alguém, né? Exatamente. A gente vinha dependendo desde então.
Então, a gente já começou, acredito que a nossa geração ainda saiu de casa mais cedo, estudou desde pequena. Minha mãe e a minha avó pregavam muito isso em mim. Porque a minha avó vem de uma geração onde o homem era provedor. A minha mãe foi aquela mulher que quis quebrar o ciclo, mas ficou naquele meio do caminho. Eu já vim para quebrar o ciclo. Então, eu acredito que hoje a mulher está independente financeiramente porque ela vê a história da mãe, da avó, da bisavó, a história das mulheres, e ela consegue, ela sabe que ela tem autonomia e ela consegue fazer as coisas. Porque antes até nisso a gente era invalidada, né? A gente não conseguia, a gente não podia, a gente não era capaz. Então, hoje, assim, graças a Deus, a gente foi entendendo, vendo como funcionavam as coisas, e a gente vê que a gente não quer isso pra gente. Até às vezes para sair de relacionamentos ruins, né? As mulheres ficavam presas em relacionamentos ruins porque dependiam financeiramente de alguém, né? Então, isso, para quebrar isso... É que, assim, o tema da liberdade financeira, ele é atraente para todo mundo, mas eu acho que para a mulher, especialmente... Ele tem um gosto diferente. Tem um gosto diferente. Ele tem um gosto diferente. Hoje eu me sinto muito feliz, assim, com a idade que eu tenho. A minha mãe tinha 4 filhos e ainda dependia de um casamento. Eu, graças a Deus, já super me sustento sozinha, eu não preciso da ajuda de ninguém, então eu me sinto mais livre, mais segura para fazer as coisas que eu tenho que fazer sem me sentir presa a algo. Eu tenho uma liberdade muito maior. Eu acho que é isso que você, mulher, tem que procurar, hein, gente? Vamos investir, vamos procurar educação financeira, que a gente tem aqui na BRA, vale lembrar, cursos no BRA Academy, para você cada vez mais conseguir se ter essa autonomia, né? Você consegue, tipo, com o dinheiro que você tem, você consegue pensar no seu futuro, você não vai precisar depender de ninguém. Exatamente. É um sentimento diferente, entendeu? É uma sensação de emancipação mesmo. E antes também a gente podia contar com o INSS, né? Hoje a nossa geração já entende que a gente não pode contar com o governo no futuro. Então, assim, mesmo que ganhe pouco, tem muita gente que ganha um salário mínimo. Mas, poxa, dá uma economizada, sabe? A gente consegue investir com um pouquinho. Hoje, com R$50 já dá para começar a investir no Tesouro Direto, ter uma reservinha de emergência. Eu nunca vou esquecer uma cliente minha que ela veio com isso de querer investir. Poxa, mas eu ganho pouco, eu tenho um filho, o pai do meu filho não paga pensão. Aquela velha história que a gente já conhece. E assim, e aí eu perguntei para ela quanto que ela ganhava. Ela falou, eu ganho um salário mínimo, tenho filho, pago aluguel, eu ganho muito pouco mesmo. O que eu posso fazer é economizar em um jantar fora, em alguma roupa que eu compro e começar a investir. Aí ela falou assim, Dani, se eu quebrar um dente hoje, eu não tenho a reserva de emergência. E é muito importante. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque assim, quantas pessoas hoje, realmente, quantas mulheres hoje quebrou um dente, caí, quebrei ali, tava vindo trabalhar, quebrei. Eu tenho dinheiro para pagar esse dente, assim, 98% das pessoas não tem. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, começa com um pouquinho, aos poucos tu vai pegando gosto daquilo, tu vai querer economizar, tu vai conhecer mais como que funcionam as coisas, tu vai ter gosto de estudar, porque o teu dinheiro tá ali, tu vai olhar o teu dinheirinho crescendo e tu vai ficar muito feliz com aquilo. Então, hoje, assim, a gente já quebrou essa barreira, né? As meninas já começaram a querer saber como funciona. E aqui no Brasil, muitas casas de família são chefiadas por mulheres, né? Então, Exatamente. tipo, acaba que cada vez mais mulher deve estar procurando, né, esses investimentos, essas oportunidades para poder conseguir, inclusive, tomar conta da sua família. Exatamente. Porque você até deu o exemplo, né, de tipo, o marido não paga pensão pro filho. Precisa prover de alguma forma, Exatamente. né? Então, muitas hoje têm 2 empregos. Só que se tu trabalha em 2 empregos, eu sei que chega em casa cansado e tudo mais, não tenho dinheiro para investir. Será que realmente não tem? Às vezes, é mais uma falta de organização. Muitas pessoas não sabem nem quanto devem. Então, eu sempre, inclusive, todas as minhas amigas sabem, eu incomodei todo mundo para fazer uma planilha e colocar os gastos fixos, que aluguel para quem mora sozinho, internet, conta de celular. Faz uma planilha, vê quanto tu gasta, quanto tu ganha, porque antes da gente... Quanto você consegue separar, né? Exatamente. Porque antes da gente também querer investir, pegar dinheiro e colocar na conta, a gente precisa entender quais são os nossos custos fixos, né? Hoje eu preciso de quanto para me manter? Poxa, aqui eu posso economizar, aqui eu não posso. Então também acho que falta uma organização financeira. Se isso fosse ensinado em escola, seria incrível, né? Nossa, ia ser mesmo. Eu sinto muita falta disso, de educação financeira nas escolas. Tinha que ter, assim, desde a primeira série. Com certeza. E nos Estados Unidos isso é muito comum.
comum, né? A criança... As pessoas até investem mais em renda variável. Sim, né? exatamente. As crianças, elas já crescem, ao invés delas ganharem aquela festa cheia de balões para 500 pessoas, elas ganham ações. Os pais colocam ações na carteira do filho, né? Então, aquela carteira ela vai sendo alimentada até eles irem para a faculdade. Então, muitos dos americanos já vão para a faculdade tendo o seu próprio dinheiro que foi investido de forma correta. Porque aqui no Brasil a gente ainda tem o pessoal que coloca na poupança o dinheiro, mas aí quando vai resgatar lá na frente, a inflação comeu todo o dinheiro, né? Então, é mais uma forma mesmo, a gente precisa aprender como funciona. E existem investimentos em renda fixa, investimentos seguros, né, com menos riscos, que rendem mais do que a poupança. Exatamente. Então, não é porque a poupança é mais segura apenas, entendeu? Existem opções, né? A gente tem que sair da zona de conforto e procurar realmente. E procurar entender. E hoje, assim, a gente tem um canal super aberto na internet. Se botar no Google educação financeira, vai aparecer diversos cursos. Tem muita coisa gratuita de muita qualidade. No YouTube você acha muito conteúdo? Muito. A gente mesmo, no BRA, oferece muito conteúdo gratuitamente, né? Só você abrir sua conta gratuita. Nossos cursos também, né? A gente consegue cupom de desconto, a gente consegue alguns gratuito. Então, falta mesmo um pouco também de vontade das pessoas, né? Às vezes a gente trabalha muito nisso, de educar, a gente fica ali todo dia. Eu, no meu Instagram de opções, eu fico batendo em cima ali das coisas, eu tento explicar, mas aí também precisa ter vontade da outra parte, né? Sim, com certeza. Precisa ter essa garra de querer também alcançar, senão é difícil, né? Só de um lado. A pessoa precisa querer ser ajudada, né? Isso. A gente não consegue fazer sozinha, às vezes, o trabalho para ela. Ela também precisa entender, saber onde está colocando o dinheiro. Por mais que a gente explique, acho que todo mundo tem 5 minutos durante o almoço ou qualquer outro horário que possa abrir o Google. O Google tá aí hoje para todo mundo. É só pegar e dar uma lida. A gente está aqui sempre para tirar dúvidas também. Só aproveitando, né, o gancho abertos. do conteúdo, né, aproveitando para falar do seu Instagram e tal. Por que opções? Por que você escolheu entendendo sobre opções? Então, eu me apaixonei pelo mercado de renda variável. E aí, hoje, eu procurei um nicho onde não existem muitas mulheres. Se tu for procurar no Instagram ou alguma professora de opções, a gente vai encontrar 2 ou 3 no Brasil. Pode até colocar aí depois nos comentários as mulheres referências em opções. A gente tem muita mulher que fala de renda variável, explica como funciona, o que é muito bom, né? Mas opções é um nicho que eu vi que não tinha mulher. Então, eu vi uma oportunidade de aprender melhor, de ter propriedade no que eu estava falando e de ser, né, uma referência. Exatamente, de ser uma referência. Então, eu escolhi o lado de opções também justamente por isso. Eu vi um nicho que era pouco explorado pelas mulheres. Eu gosto muito dessas coisas assim, aqui tá faltando mulher, então a gente pode fazer isso aqui. Representatividade. Exatamente. Então, eu resolvi entrar no nicho de opções, embora eu aborde todo o mercado de renda variável, justamente por isso. Eu vi que era um mercado pouco explorado, eu vi uma oportunidade, então eu acho que eu fiz o correto, assim. Eu acho que o mercado de opções realmente é mais complexo, né, para quem está começando. Mas o que você diria aquelas pessoas que falam que o mercado de opções é cemitério de malandro? Cemitério de malandro, gente, não é. Eu posso apostar. Que acontece? As opções, elas servem muito pra gente fazer uma proteção, pra gente buscar um ganho extra no mês. E aí, o que as pessoas fazem? Elas veem que tem poder de alavancagem e elas usam um capital absurdo que elas não têm, elas fazem operações que elas não sabem. Então, quando tu faz uma coisa que tu não sabe, a chance de dar errado é muito grande. E aí a chance de tu sair depois falando isso para outras pessoas é enorme. Então, assim, existem inclusive influencers que vendem cursos nada baratos, que não tem o mínimo de estudo sobre aquilo que ela está falando. Ela senta na frente da câmera, lê um script e as pessoas iludidas acabam comprando aquele curso acreditando na pessoa, assim. Então, eu tenho clientes também que às vezes montam operações que não sabem o que é. Eles montam, depois eles veem, Dani, o que é isso aqui? Então, eu sempre puxo muito a orelha. Digo, gente, vocês têm que saber onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês. A gente trabalha tanto, a gente se esforça tanto. Não dá para ouvir que foi bom pro fulano e achar que vai ser bom pra gente também. Então, hoje, as pessoas dizem que é cemitério de malandro justamente porque o fulano ganhou 300% em um dia, porque as opções, elas têm esse poder, né? O ganho delas, assim como o prejuízo delas, é absurdo. A gente realmente tem que ter muita consciência do que a gente está fazendo. Então, as pessoas dizem que é cemitério de malandro porque elas entram numa coisa, não sabem do que é e depois elas saem falando mal.
É só a gente olhar as páginas de Instagram do pessoal que faz plataformas, idealizadores de diversas plataformas, diversas corretoras. Eu sempre olho para ver o que está acontecendo, dou uma lida nos comentários. Muita gente diz realmente que é cemitério de malandra, mas é porque não sabe o que está fazendo. Então, assim, não dá para ajudar, né, amigão? Não, e muita gente bota a carroça na frente dos burros, né? Como você falou, a pessoa vai, faz a besteira e depois vai. Eu não entendi o que foi que deu errado. Eu não em vez de entendi entender o que antes. eu fiz, porque o meu amigo fez. E deu certo pra ele. Na vez do amigo deu certo, mas nem sempre o que é bom pro outro é bom pra gente, né? Tanto que cada um tem o seu perfil de investidor. Cada um tem o seu tipo de investimento pros desejos que a pessoa tem, pro capital que a pessoa tem, pro prazo que a pessoa tem. Nem todo mundo é igual. Os meus... o que eu preciso é diferente do que tu precisa, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro. O valor que eu gasto é uma coisa, o valor que tu gasta é outra. Os teus planos são uns, os meus planos são outros. Então, o perfil de investidor também ele existe para que cada um entenda onde é a sua caixinha. Essa é a minha caixinha, eu posso investir nisso, nisso e nisso. Eu vou primeiro tentar entender como funciona. Eu vou pedir ajuda de um profissional especializado. Se eu tô com alguma dor, eu vou no médico. Eu não vou na farmácia. E outra, eu não chego na farmácia e peço o melhor remédio. Tem muita gente que chega em mim, Dani, qual é o melhor investimento? A gente precisa primeiro entender quais são as necessidades da pessoa. Só que muita gente já quer ir direto na farmácia e já quer comprar o melhor remédio que existe porque acha que vai curar a dor. Só que tu precisa ir no médico, entender que dor é aquela. Precisa de um remédio específico para aquilo. E com os investimentos é a mesma coisa. Então, as pessoas hoje... a gente cansa de ler na internet, principalmente, comentários de que não preciso de assessor, porque isso é muito caro, eu prefiro fazer sozinho. E aí, a gente sabe o que acontece quando tu faz as coisas sozinho, que tu não sabe. Não, aí você não faria a sua própria cirurgia sozinho, não né? Então, como. a mesma coisa com o seu dinheiro, gente. Exatamente. Tem que cuidar da saúde financeira da mesma forma que você cuida da sua saúde. Então, Dani, a gente falou que a gente ia retornar um pouco na sua trajetória. Me conta, então, o que você sente, assim, que as pessoas... a reação das pessoas quando você fala que você tem todas essas qualificações, por exemplo? Muito impressionadas, assim. Algumas ficam me olhando... Eu tenho certificados, eu até digo, eu posso mostrar. É só procurar meu nome também nos sites da Febraban, da Ambima, da Ancor, meu nome vai estar lá. Então, às vezes, quando eu chego, eu começo a conversar, eu mostro um pouco do que eu sei, porque também isso é uma coisa que a gente precisa fazer, né? A gente precisa chegar num lugar, por exemplo, numa entrevista de emprego, e a gente fala... mas a gente precisa falar o que a gente sabe. Inclusive, em entrevistas também, né, de emprego, teve uma que eu achei muito interessante, que ele fez como se fosse um bate-bola comigo. Ele me perguntava as coisas e eu respondia. Como que faz isso, como que faz aquilo. Tá, mas se aconteceu isso com meus investimentos, o que eu posso fazer? Como que eu monto, sei lá, uma call spread? Ele me fazia perguntas, assim, muito abstratas de tudo. E eu fui respondendo. E eu fui contratada por isso. E aí, no final, até ele me falou, nossa, eu fiquei muito impressionado com a tua desenvoltura, porque eu sei que tu tem as certificações, mas muita gente também tem certificação porque estuda aquilo ali, faz, mas não tem vivência, né? Acaba esquecendo. Exatamente. Ou, assim, só sabe a teoria, porque na prática as coisas são muito diferentes. Então, essa entrevista de emprego, assim, também eu saí de lá muito confiante, porque nem eu sabia que eu sabia tanto. Eu sei que eu tenho ali as minhas qualificações. Desde que eu entrei no mercado, eu não parei de estudar. Então, cada ano eu tiro uma certificação diferente. E eu acho isso muito importante, inclusive em qualquer que seja a tua profissão, não para de estudar. A gente acha, quando é pequeno, que a gente vai crescer, vai para a faculdade no máximo e acabou. Vamos arrumar um trabalho muito legal e vamos ganhar dinheiro para o resto da vida. Isso não acontece. Tu tem que estar sempre te atualizando, Sim, né? As coisas mudam, né? Exatamente. Os tipos de investimento vão mudar, então a gente busco muito isso, assim... eu tenho uma prova, inclusive, de correspondente bancário, porque quando a XP, alguns anos atrás, disse que ia virar banco, ela pediu para que todo mundo tivesse, porque teria que ter um número X de pessoas. Eu fui uma das poucas pessoas do escritório que eu trabalhava até então a fazer. Então, hoje as pessoas, às vezes eu digo, eu tenho tal certificação, as pessoas nem sabem que certificação é. Então, eu sempre gostei de me adiantar muito, assim. O que eu posso ver, o que eu posso aprender, eu sempre procuro aprender. O mercado muda, a economia muda, então as coisas vão se atualizando constantemente. Então, é muito importante atualizar o conhecimento. Exatamente. Também, né? Às vezes tu fica muito engessado numa coisa e, assim, tu acaba sendo substituído, né? Isso é muito ruim, porque a gente nunca acredita que tem alguém melhor que a gente, mas sempre tem alguém melhor que a gente. Então, eu procuro sempre ser a melhor pessoa da onde eu tô.
Só que eu costumo também dizer que se eu sou a pessoa mais inteligente da mesa, eu tô na mesa errada. Eu uso essa frase há muitos anos. Então, por exemplo, hoje a equipe que eu tô, às vezes eu tô mandando um e-mail, eu tô escutando o que as outras pessoas estão falando e eu aprendo demais. Às vezes também não é só tu tirar certificações, estudar somente tu. Às vezes tu aprende muito com o outro, né? Eu aprendo muito. As pessoas falando no telefone, eu uso às vezes aquilo de discurso. Digo, caraca, isso eu não sabia, isso é muito legal. Então a gente aprende tanto estudando quanto também com outras pessoas, né? A gente não pode ter medo de aprender. Sim, com certeza. Eu acho que isso da experiência, né? De você estar lá vivenciando o mercado e ter alguém do lado também vivenciando da mesma forma que você, vocês trocam experiências, vocês trocam vivências. E eu acho que isso enriquece muito, né, o trabalho de vocês. Sim, sim. Então, sobre renda variável novamente, vamos voltar um pouco mais lá no início da nossa conversa. Você falou que você acabou se apaixonando pela renda variável. Por quê? O nosso coração, ele bate assim, né? No momento em que a gente para, é aquela linha reta. Eu sempre achei muito... Eu gosto da emoção que a renda variável proporciona. Todo dia é uma coisa diferente. O mercado nunca é igual. Então, eu acho que é uma coisa que me apaixonou, sabe? Eu olhei para aquilo e falei, cara, é isso aqui que eu quero. Isso aqui é muito legal. Eu olhava os gráficos, eu nem entendia nada, o que era o quê. Mas aquilo ali me chamava muito a atenção, né? Poxa, isso aqui é muito legal, preciso aprender sobre isso. E foi aí, e também, onde eu trabalhava lá no início, não tinha nenhuma mulher falando disso. Eu sempre gostei muito de ver oportunidades, tu viu, né? Onde eu vejo uma oportunidade, eu tô me enfiando. Então, no escritório onde eu trabalhava, tinha uma mesa com 5 homens e não tinha nenhuma mulher. E quando eu comecei a estudar, entender como funcionava, as pessoas ligavam para o escritório já perguntando por mim. Aquilo me deixava, assim, maravilhada. Eu quero aprender mais, eu quero aprender mais. Então, a renda variável, por esse fato dela oscilar, eu acho que a vida da gente também é assim, o nosso amor é assim, a nossa vida inteira é assim, né? A gente fica oscilando, a gente nunca tá só lá em cima, assim como a gente nunca tá só lá embaixo. Então, eu adoro essa oscilação do mercado, assim, eu aprendi a lidar com isso. Isso foi muito importante para muitas áreas da minha vida também. E a gente aprende a lidar com a oscilação da nossa vida, a gente pode aprender a lidar com a oscilação no mercado. Exatamente, também. Assim, como eu falei, enquanto o nosso coração tá assim, a gente tá super bem. Então, o mercado de renda variável, ele me apaixonou por isso, assim, ele me chamou a atenção muito por isso. Como você falou, né? Tipo, a renda variável, ela oscila muito. Você vivenciou momentos de oscilação, tipo, momentos de tensão, tipo o Circuit Breakers do ano passado? Muitos. No primeiro eu tive crise de ansiedade. Eu fui parar no hospital. Meu Deus. Porque o teu coração acelera, tu começa a suar, as pessoas tudo te ligando. Eu já tive cliente dizendo que ia se matar. Meu Deus, nossa. E Setembro Amarelo chegando aí, gente, isso é um assunto Eu mandei sério. mensagem pro meu namorado, eu falei, tô apavorada. Meu Deus do céu. Então, assim, o começo ele é muito difícil porque tu não entende, né? Como eu falei, eu fui vivendo. E é uma responsabilidade muito grande, né? Você tá com a vida das pessoas ali, né? Tá lidando com o dinheiro, tá lidando com a vida. Exatamente. Eu digo que o homem sofre por 2 coisas, que é o coração e o bolso. E eu cuido da parte do bolso. Então, ele precisa estar bem, pelo menos, nessa parte. Mas a gente teve muito circuit break na bolsa. Só ano passado a gente teve 4 numa semana. Nossa. E é muito desesperador para as pessoas, porque elas não sabem como funciona. Aí também a importância de ter um profissional do lado. Não sei o que está acontecendo, meu dinheiro está ali, o que eu faço? Eu vou ligar para o meu assessor, eu vou ligar para a pessoa referência que eu tenho. Porque assim, eu acho que ninguém se sustenta sozinho, fazendo coisas sozinho. A gente precisa de alguém, a gente precisa de apoio. Isso em todas as áreas da nossa vida. Um olhar mais objetivo, né? Porque Exatamente. A gente tem essa reação subjetiva às coisas, né? A gente vai deixar nossas emoções controlarem a gente. Exatamente. Então, um olhar clínico, né? Exatamente. E aí é que tá. Muitas pessoas, quando elas não contam com a nossa ajuda, poxa, a gente trabalha dia a dia nisso, a gente se qualifica para isso, a gente sabe com propriedade do que a gente está falando. Então, às vezes, também as pessoas têm que nos ouvir. Aí o que acontece? A pessoa entra sozinha, a pessoa se desespera, a pessoa vende tudo lá embaixo, acaba tendo um prejuízo absurdo. Faz o que os outros estão fazendo, né? São vítimas de efeito manada, acaba, tipo, se deixando levar mesmo pelas emoções, sem ter esse olhar objetivo de fora que vai falar, calma, né? O mercado é cíclico, Exatamente. As coisas vão melhorar. E eu aprendi muito com os erros dos outros, assim, muito. Se perguntar quantas vezes eu errei por minha conta, não que eu seja, oh, meu Deus, maravilhosa, mas eu aprendo muito com os erros dos outros. Isso aí não dá pra fazer. Eu tenho uma referência disso aqui, então eu aprendo muito com os outros e eu tento falar isso para as pessoas, eu tento explicar como funciona. E assim, todos os meus clientes super foram bem atendidos em todos os momentos da vida, assim, nunca faltou nenhuma informação. Então, qualquer coisa, pega o telefone, me liga, me manda um WhatsApp, a gente conversa, a gente tem os canais super abertos com os nossos clientes, né?
Então, eu acho que contar também com isso, com essa assessoria, eu acho que faz todo sentido. Eu acho faz que toda a todo diferença mundo no precisa. final, com certeza. E justamente nesses momentos, assim, é muito importante para os momentos de bonança, né? Mas também é muito importante para os momentos de crise, para os momentos que você não sabe o que vai acontecer. Lembrando do gráfico da bolsa. Exatamente. A gente nunca está só lá em cima ou nunca está só lá embaixo. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. E a gente tem que saber também como se portar, né? Não agir sempre no emocional. Porque às vezes a gente age no emocional, a gente é humano, a gente erra, né? Mas contar com alguém que nos ajude em determinadas situações é muito importante. Sim, é até como na vida pessoal, por exemplo, você às vezes está tendo um problema e você não consegue enxergar uma solução porque você está dentro do problema. Exatamente. E aí vem alguém de fora e fala, olha, por que você não faz isso? E aí as coisas ficam muito mais claras, assim, você entende melhor. E no mercado é muito isso, né? Porque quando a gente está no meio do furacão, a gente não está entendendo nada. A gente só está vendo as coisas voar, tudo dando problema. Só que às vezes, se tu te pegar e colocar em um outro lugar e olhar aquilo de longe, de fora, tu vai ver que às vezes é só um redemoinho. E aí tu ter essa visão de alguém é muito importante, já que às vezes a gente não consegue se colocar fora do problema e olhar ele com outros olhos, é muito importante que a gente tenha quem olhe pra gente, né? Assim como é a assessoria de investimento, assim como é o médico que vai cuidar do teu problema, assim como é a tia da limpeza que vai fazer uma coisa que muitas vezes tu não consegue fazer. Então, para todas as áreas da nossa vida, a gente precisa de auxílio das pessoas. A gente cresce com outras pessoas. Com certeza. Até o mecânico que vai cuidar do seu carro. Exatamente. O encanador que vai cuidar do encanamento da sua casa. Você sempre tem um especialista ali para te ajudar. Porque normalmente quando você vai fazer sozinho, você sabe que dá problema. Exatamente. E cada um tem a devida importância também, né, no seu trabalho. Como a Natália falou, às vezes, o encanador. Muita gente não dá valor pro encanador. Mas e se a tua pia estourar hoje, o que tu vai fazer? Então, tu precisa desse auxílio. Tu precisa saber que tem alguém para contar. Poxa, aconteceu isso, eu tenho alguém referência. Aconteceu tal coisa, poxa, eu tenho alguém referência. Então, tu ter quem te ajude, assim, na tua vida faz todo sentido. Ter a quem recorrer. Porque se você for fazer sozinho, a chance de dar errado é muito grande. E aí depois você vê por aí falando que é cemitério de malandro, né? Aí depois você por aí difamando. Vai falar que vai parar de usar encanamento. Exatamente, não quero mais ter pia. Vou viver agora do mar. Vou lá lavar minha louça no mar, vou fazer minhas coisas no mar, não quero mais água na minha casa. É isso, gente. Agora um bate-bola, Dani, pra gente finalizar rápido. Vou fazendo uma pergunta, você responde com uma palavra. Vamos ser um pouquinho mais flexíveis, 2 palavras no máximo, tá bom? Uma modalidade de investimento, eu até já imagino qual seja a resposta. Opções e ações. Ela te falou 2, deu a... Porque a gente precisa de um de outro para viver, né? Tá certo. E um setor do mercado? Energia elétrica. Um palpite pro Ibovespa no final do ano? 130. 130? Já tá mais pessimista do que as nossas entrevistas anteriores. Cautelosamente otimista. Se der errado, eu tava cautelosa. Se der certo, eu tava otimista. Perfeito. Um índice? Ibovespa. Sempre. A gente Beleza. tem muito para crescer ainda. Boa. Análise técnica ou análise fundamentalista? Fundamentalista sempre. Eu gosto do um bem velho investe, então. Exato, pegada. bem Warren Buffett. Warren Buffett, eu ia falar. Eu acho ótimo também essa pegada, porque você acaba tendo fundamentos, né? Como diz a própria palavra, né? Para você basear seus investimentos, é legal. Uma união dos dois também funciona bem, né? Não, funciona super. Eu acho que um complementa o outro. Mas eu acredito muito na fundamentalista, sim, porque até o nosso mercado ele é muito político, né? Ele tem muita interferência política. Mas independente da política, as empresas elas possuem fundamentos. Então, eu gosto muito de ler os fundamentos, perspectivas, gosto muito de ler os balanços também para entender. Então, eu sou muito mais do fundamentalista, porque, assim, análise técnica, muitas vezes, por a gente ter essa interferência política absurda, muitas vezes o gráfico ele acaba nos traindo, né? Então, a gente tem que saber fazer a leitura dele ali, entender como funciona, os candles e tudo mais, os outros indicadores, mas, às vezes, o gráfico ele nos trai. E aí acontece o loss, né? Que acho que todo mundo aqui já tomou eu já tomei vários, tomo vários, mas a gente segue na lida. Faz parte. Exatamente. Mas o fundamentalista para o longo prazo, que é uma coisa que eu acredito muito, assim, eu acho que a análise fundamentalista, ela faz todo sentido, assim. Uma referência do mercado, um nome de uma pessoa que é referência para você. Nossa, o Mestre Su, com certeza. O Su? Nossa, ele é um cara incrível, de uma inteligência ímpar. Eu gosto muito do Roxo também.
Mas o Mestre Su, eu acho ele um cara super simples. Quem acompanha ele, quem conhece um pouco mais, os canais com ele também são super abertos. Ele é uma pessoa super acessível. Poxa, o cara tem 30 anos de experiência, né? Ele tem mais do que a minha vida só de experiência. Então, eu acho ele, assim, uma referência absurda. Se eu pudesse fazer um pedestal e colocar ele, assim, dar bom dia, Mestre Su, eu Bota faria. um pôster dele, assim. Deve ser maravilhoso trabalhar com ele. Deve ser maravilhoso. E uma referência feminina na sua vida, não necessariamente dentro do mercado financeiro? Acredito que a minha mãe, sempre. Eu aprendi tanto as coisas positivas quanto com as coisas negativas, né? Muitas coisas na minha vida eu tenho referência dela de, poxa, eu preciso fazer igual a minha mãe me ensinou assim. E outras coisas, a minha mãe fez isso, até para minha mãe viver em uma outra época. Uhum. Então, isso aqui eu não posso fazer. Então, sempre, minha mãe, assim, disparado. Um conselho que você daria para Dani do passado? Aí você pode, né, dar mais de uma palavra, eu vou te liberar. Eu só ia dizer para eu chorar menos e continuar firme. E para eu me importar um pouco menos com a opinião das pessoas. Eu me importava demais com a opinião das pessoas. Eu pensava muito o que as pessoas vão pensar de mim. E aí, mas isso te faz forte também, né? Tu aprende muito. Te faz crescer também. Muito. Vai acontecendo coisas na tua vida que tu acaba aprendendo. A gente aprende na dor, né? Todo ser humano é assim. Eu só diria para eu chorar menos e continuar forte. Perfeito. E um conselho que você daria para os seus clientes? Fala comigo. Me manda um WhatsApp, vamos conversar, não façam nada sozinhos. Depois, às vezes eu tento reverter algumas coisas que seria bem mais fácil se tivesse. Que era só me ligar, era só me mandar uma mensagem. Não tem problema nenhum em dizer eu não sei, me ensina. Eu falo pra todo mundo, poxa, acho que por dia eu chego numas 5 pessoas aqui do escritório que têm mais experiência que eu no mercado. Cara, não sei, isso aqui me ensina. Eu acho que não tem problema nenhum. As pessoas têm uma dificuldade em dizer que não sabem. Né? Um orgulho bobo, às vezes. Eu tenho zero orgulho. Eu sempre vou lá, pergunto como... Se eu vejo a pessoa fazendo uma coisa que eu não sei, pô, depois tu me explica isso aí, eu não sei como é que faz. Pô, eu fazia assim, eu fazia assado, então acho que... E assim parece mais fácil, assim parece melhor, Exatamente. Né? Tem que estar aberto. E todo mundo tem uma habilidade, eu não digo um dom, porque o dom a gente nasce, né? Mas a habilidade a gente vai fazendo aquilo no meio do caminho. Então, muita gente tem habilidade que a gente não tem. Então, a gente tem com quem... Tipo, em qualquer pessoa a gente tem alguma coisa para aprender. Exatamente. Às vezes a gente aprende com uma criança, né? Uhum. A criança pega as coisinhas que ela tem e divide com a outra sem nem se importar. E muitos adultos não fazem isso. Então, até com uma criança de 5 anos a gente consegue aprender. Uhum. Então, se eu pudesse dar só um conselho, me liguem, falem comigo. Procurem ajuda. Pelo amor de Deus, liga pra Dani. Exatamente, gente. Tô aqui. Perfeito, obrigada Dani pela sua participação, foi muito incrível. Eu acho que veio muito bem a calhar, com o timing perfeito e é muito bom saber mais sobre você também, a gente trabalha na mesma empresa. A gente acaba cruzando os corredores e muitas vezes não se fala, né? A correria do dia a dia também impede muito. E acabei aprendendo muito com você também aqui hoje. Fico feliz. Muito obrigada. De nada. Então, gente, não esquece de se inscrever no nosso YouTube e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece de seguir a Dani também lá no Instagram dela. Vou deixar o @ aqui na descrição. E seguir a gente também no Instagram, né? @seja.bra. Lembra? @seja.bra. E se você ainda não é cliente nosso, quiser abrir uma conta, ter o atendimento da Dani, fala com a Dani, lembra? É só também ver ali o link na descrição, que tem um linkzinho lá para você abrir conta com a gente. Lembra que é uma conta gratuita e você vai ter acesso a muitos benefícios. A gente está sempre à disposição para ajudar, pode nos procurar. É isso.